sabia-se que ali era um meio mais barato de você investir, porque você pode escolher quanto é que você vai pagar. E acessível, né? Acessível. Só que, conforme o tempo foi passando, isso foi saturando e a gente foi literalmente separando o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo neste caso? É aquele produtor de conteúdo que realmente gera um conteúdo compatível com a conversão, ou aquele produtor que simplesmente faz por fazer. E aí a gente tem a métrica, tem o número, que não deixa ninguém mentir. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Verdade. E a gente também aproveita para poder falar desse processo, que aí, como você falou da bolha que a gente tá, e quando a gente fala da região Carajás, a gente tem um plus a mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vem para cá, principalmente Canaã dos Carajás, isso é dados estatísticos dentro do IBGE, dentro da Secretaria de Saúde, que são pessoas que são de fora, que são, a gente chama que é uma cidade de imigrantes. E aí chega no final do ano, esse pessoal às vezes nas férias vão para fora e as redes sociais é que vai conseguir chegar perto de quem realmente fica para poder consumir. E aí a gente pega esses dados para a gente poder fazer com que os dados que são colocados dentro das redes sociais possam fazer com que os empreendedores vendam. E aí a gente sempre fala assim, e aí, o que eu vou fazer para poder realmente separar o que é conteúdo e o que não é, e o que vende e o que não vende. E aí a gente vai pensar na criação de conteúdo, que aí a gente vai falar de visualizações, de entrega do Instagram, de entrega dos stories, eu vou utilizar quais são as plataformas para poder vender, eu vou conseguir captar esse cliente ali para poder converter no meu WhatsApp, para poder trazer ele na loja, eu vou ter que criar uma nova forma de fazer com que o cliente receba a minha mercadoria, o meu serviço dentro da necessidade dele ou não. E aí a gente vai falar sobre essas visualizações. Semana passada eu falei para vocês e aí eu comparei. Você toma banho com 100 pessoas, você toma café com 100 pessoas, você faz uma caminhada na rua e você está conversando com 100 pessoas, aí você falou para mim, não. Falei, sim, mas quando você abre os seus stories e 100 pessoas visualizam seus stories, como que você faz para converter essas 100 pessoas, que aí vai se tornar um que a gente chama de lead, para que você possa converter essas pessoas para dentro do seu Instagram, para dentro das suas plataformas e até para estar dentro do seu estabelecimento se você tiver um espaço físico. E aí é que a gente vai falar da criação de conteúdo específico, porque a gente vai tirar aquelas primeiras dúvidas do que criar no meu Instagram. E aí eu achei bem bonitinho quando eu cheguei aqui hoje, que a Isa estava chamando para o Instagram da TV Correio, falando, vamos lá que a gente já está ao vivo e anunciando, colocando o link para que as pessoas pudessem acompanhar, e você fez um repost porque eu também coloquei nas minhas redes sociais, e é isso que a gente fala de criação de conteúdo. Porque aí eu vou anunciar para os meus 100 seguidores que pararam naquele momento e visualizaram aqueles stories, para ir para um outro local que automaticamente eu vou estar lá. Ou para ir para um dado em específico, para alguma coisa que eu queira que ela visualize naquele momento. E é a criação que a gente fala, a primeiro momento de você chamar a atenção para um conteúdo, que é você ir lá nos stories e dar bom dia para o seu cliente, falar para o seu cliente e dizer assim, ei, eu estou aqui disponível para você acompanhar. E aí a gente vai falar sobre outros processos, do que isso interfere no meu material, com a criação de conteúdo, eu como lojista, o que eu estou fazendo. E aí eu falei e disse que não adianta eu contratar a Wando Douglas, contratar a Poliana Veiga e a empresa não ter dentro do Instagram dela um conteúdo que vai converter esse cliente. E eu falo o seguinte, existe uma diferença muito grande entre um número e um dado. Existe um tipo de gráfico que a gente fala, na verdade, é uma análise de dados que a gente chama de gráfico melancia, né? Que ele tá verde por fora e vermelho por dentro. O dado não necessariamente precisa ser um dado falso para que você tenha uma visão enviesada dele. Então, tudo depende da forma como a pessoa vai passar esta informação. Você pode dizer que você teve um sucesso em vendas, porque você vendeu 100 itens, mas por trás disso você pode ter lá uma meta pré-estabelecida de que seu objetivo era vender 1000. E aí significa que você atingiu 10%. Você atingiu 10%, beleza. Esse número é bacana dentro daquilo que você tinha estabelecido? Então, eu acho que a gente precisa pontuar duas coisas, e é por isso que esse diálogo com o Wando,
ele é tão de utilidade pública, gente. Não tem ninguém ganhando nada com isso aqui, sabe? Eu acho que é o objetivo abrir os olhos dos comerciantes, inclusive para que a gente faça o mercado girar mesmo. Essa prestação de serviço aqui, ela é jornalística, mas ela também é econômica, para que você entenda o que você deve validar. Porque eu percebo, Vando, que o desconhecimento faz com que as pessoas percam ainda mais dinheiro. Por quê? Às vezes você acaba confiando em pessoas que têm uma boa lábia, mas pessoas que não sabem de fato fazer uma boa entrega. E aí eu falo, por exemplo, de um social media, que seria aquele especialista em redes sociais. Ele tem que entender de métrica, ele tem que entender do número. Só que se você, comerciante, não souber o que cobrar ou como interpretar esse dado, você pode acreditar em coisas que não necessariamente são reais. Por exemplo, desconfie se um social media te cobra, sei lá, X reais para fazer 10 cards por mês e isso é a sua rede. São cards lá estáticos que uma foto de banco de imagens com preço, venha comprar na minha lojinha. Desculpa, isso não vai gerar conversão e venda, não tem estratégia por trás. Mas não tem visualização, significa o quê? Que o Instagram não está me entregando? A culpa não é do algoritmo, a culpa não é do Instagram. A culpa é de uma falta de estratégia envolvida. E fazer a análise desse dado é primordial, porque às vezes você fala assim, um vídeo viralizou, você alcançou 200 mil pessoas, uau, que número incrível. Significa que essas 200 mil pessoas vão comprar de você? Não. Significa que o seu próximo vídeo postado vai ter a mesma taxa de visualização? Não. Também não. Conteúdo é constância. E constância se faz com estratégia. E é por isso que é tão difícil, né, Wanda? É manter a constância e saber o que postar nesse processo. Semana passada a Isis comentou sobre a criação do conteúdo, quando ela falou, eu estava entregando no meu início conteúdos de valor e que tá lá. E as pessoas, poxa, mas tu acha que não perdeu tempo criando esse conteúdo? Não, porque o conteúdo vai ficar ali constante e ela vai ter essa relevância. E aí a constância com a criatividade do processo, porque a gente vai falar do seguinte, novembro e dezembro, eu acabei de falar dos 2 grandes meses, que são 2 meses, onde a gente vai pensar já na Black Friday, a gente vai pensar no final do mês, no começo já de Natal e já de Ano Novo. O que eu, como comerciante, eu como empresário, eu posso criar de conteúdo para já atualizar os meus clientes que ali têm produtos? Por exemplo, Flor de Joá. A Flor de Joá já lançou a coleção para final de ano. Material, por quê? Porque essa tendência do vestido da Isis de agora é tendência dessa primavera-verão, que é o marrom, o bege, aquele material, aquelas cores que já realmente vão ser escala para serem vendidas até o final do ano. Então, eu não sou muito fã do vermelho para o Natal, ou eu tenho vermelho, mas vai estar lá, dentro da paleta de cores das vendas dos produtos. Então, eu já começo a postar esse material de Natal, a árvore de Natal nas minhas redes sociais, não é porque é novembro. Aí eu vou postar o material que vai estar em promoção, porque eu preciso vender o produto que está ali no estoque, guardado, e vai entrar Black Friday, e as empresas estão fazendo isso, mas aí como é que o meu cliente vai saber que eu estou em promoção com 50% de desconto? As redes sociais vai estar anunciando isso de forma orgânica, postando, falando do produto e depois anunciando e estampando. Seja ela nos stories do WhatsApp, seja ela nos stories do Instagram, seja ela no Facebook, seja ela postando num panfleto, porque não deixa de ser um marketing, seja ela anunciando na televisão, no rádio, no carro de som. Essas são as mídias que a gente fala para divulgação. Mas a rede social foi como ela falou. Na pandemia, o bando do negócio foi as redes sociais, principalmente com o delivery. Que o delivery era o único utilizado para poder me entregar comida na pandemia, e eu fazia o quê? Utilizava para divulgar nas redes sociais. Por quê? Porque a galera não estava trabalhando, né? Quem estava trabalhando eram os médicos, os jornalistas fazendo o acompanhamento, mas a galera que pôde ficar em casa em lockdown ficou. Então elas precisavam estar sendo informadas. E depois da pandemia, eu sempre digo, depois da pandemia, foi um ban o negócio das redes sociais, justamente porque as pessoas hoje procuram nas redes sociais essa primeira informação. Eu preciso de um vestido para ir para um casamento. Eu não saio mais no comércio andando para procurar. Eu vou no Instagram, vejo no Instagram da Isis, porque a Isis postou semana passada, e aí eu coloco lá nas redes sociais e falo assim, tem esse vestido aqui, vou ver se tem meu número aí, agora eu vou lá na loja. Eu não saio mais procurando aleatoriamente, a não ser que eu já tenha um destino e um caminho, porque hoje a gente está num movimento muito grande de ser humano, falando assim, minha vida é corrida, 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 e eu preciso otimizar o tempo para poder fazer
com que eu realmente encontre aquilo que eu quero, utilizando as redes sociais. E você tem que utilizar com estratégia e sabendo lidar com as mudanças, estando atento a todo tipo de movimentação que acontece, analisando as tendências e não necessariamente entrando em todas elas. Porque assim, você precisa entender qual é o seu perfil comunicacional e eu gostaria muito que a gente focasse nisso na nossa próxima entrevista, para que a gente trouxesse uma análise realmente aprofundada sobre isso, mas a gente pode pincelar isso agora. A pessoa, ela não precisa entrar em todas as tendências. Porque às vezes você vai meio que projetar um personagem que fica muito distanciado daquilo que você é. Por exemplo, você não vai me ver fazendo dancinha no TikTok. E não é porque eu não acredito que as pessoas possam fazer isso, eu tô condenando. Não, é porque não é o meu perfil. Isso geraria no meu público cativo de hoje um estranhamento, no mínimo. A pessoa vai olhar para... E olha que de vez em quando eu tenho brincadeiras que são mais leves, mais cotidianas. Eu resgatei um vídeo, eu ainda nem repostei ele não, mas de vez em quando eu faço isso, lá dos primórdios. Porque com esse período agora de COP30, eu me lembro que eu postei, deve ter uns 2 anos isso mais ou menos, um vídeo em que eu falava assim, a música internacional lá na gringa, e mostrava a música. E de repente, quando ela chega no Pará, porque a gente sabe que o paraense, ele tem talento. ele tem um molejo, mulher, ele tem um negocinho diferente, tem um jambu na receita. Sem dúvida. E tem uma playlist no Spotify que é maravilhosa, inclusive, que chama Músicas que o Brega Melhorou. Ele pega as músicas internacionais e mostra como é que isso virou no nosso brega. E eu postei um vídeo que somos eu e meu marido num ambiente descontraído e dançando, brincando com aquele perfil. Pode? Claro que pode. Só que as pessoas entendem que é uma ação pontual dentro de um mar de conteúdos mais sérios. Diferente se do nada eu começo a mudar todo o meu roteiro, do nada eu começo a mudar muito o estilo de roupa que eu uso, o corte de cabelo que eu uso, as pessoas vão perceber que tem uma ruptura ali. Quer fazer a ruptura? Que seja consciente, que você entenda de fato o que isso está trazendo para a sua audiência. Justamente. E a gente vai trazer depois com essas informações, além da gente poder falar para vocês, utilizem esses números que vocês já têm, tentem utilizar a visualização dos gráficos e aí sim, é o que a Isis falou, a gente precisa pelo menos entender. Você como lojista, você como empresário, você não precisa saber fazer tudo, mas pelo menos ter a noção do que o social media está fazendo para que você possa cobrar e saber o que acontecer. Por que ele está postando de manhã? Por que ele está postando no horário das 11? Porque é um horário que meio-dia todo mundo para poder mexer no celular e aí a gente vai nesse processo. Por que ele postou 10 stories, 15, 20 stories? Porque eu sou lojista, eu preciso postar a coleção agora, porque semana que vem já vai mudar. Então existem várias estratégias que você precisa pelo menos entender, para que aí você possa cobrar ou utilizar e fazer acontecer. E eu sempre dou o exemplo do seguinte, o Instagram da loja é da loja. Se você tem pena de postar nos seus stories pessoais, deixa para você postar quando você estiver nas Maldivas, não tem problema. Mas o do seu empreendimento, você precisa mostrar para o seu cliente que você está aberto, que você tem conteúdo, que você está ali disponível para que o cliente chegue até você. E os stories, eles servem para isso. A gente sempre fala que os stories é para fidelizar os seguidores que você já tem. E o feed, quando você cria um conteúdo com qualidade, com identidade e até mesmo para informações, é para você ganhar seguidores. Que aí a pessoa vai receber e ela vai começar a te acompanhar e querer saber o que você está fazendo todos os dias. Aí se você não posta nenhum stories hoje, só vai postar semana que vem e quer vender, não vai acontecer nunca. E não vai mesmo, gente. Não adianta esperar pedir o milagre de Deus e não fazer o que precisa ser feito. Vando, meu querido, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por essa participação. Eu espero que a gente tenha outros momentos maravilhosos e especiais como esse, justamente porque a nossa audiência, que na grande maioria faz uma renda extra, é empreendedora, às vezes já tem um pequeno negócio ou um grande negócio e precisa dessas dicas para colocar em prática. Se a gente impulsiona o seu negócio, certamente você impulsiona o nosso também. Então, eu acho que é uma troca justa. Com toda certeza. E tudo que a gente puder fazer aqui para aumentar o nível de consciência desses empresários, desses empreendedores, a gente vai fazer para que você, claro, consiga sucesso no seu negócio.